Muitas vezes, a nossa própria resistência às quedas da vida fazem com que essas quedas sejam muito mais dolorosas do que se a gente apenas tivesse aceitado. Olá, girassol! Seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar. Eu tô muito feliz de poder dividir com você um pouquinho de reflexão, um pouquinho de positividade. Que essa mensagem de hoje toque a sua vida de alguma forma. Vamos juntos compartilhar positividade. Aproveita e já encaminha esse episódio para uma pessoa que você ama. Mesmo nós sendo pessoas positivas, né? Nós não somos imunes a que situações desagradáveis, inesperadas aconteçam com a gente, né? E é justamente aí que a positividade deve ser usada. Justamente no momento que não tá tudo legal, que tá acontecendo alguma coisa ali, é nesse momento também que a gente deve aplicar ela, não é só quando tá tudo bem, né? Porque a positividade vem justamente ensinar pra gente sobre resiliência, otimismo, né? E uma série de conceitos aí para tirar a gente dessas situações. Só que às vezes nós somos resistentes e a nossa própria resistência faz com que a gente se machuque. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma queda física que eu tive, que dá para fazer uma analogia muito interessante sobre esse assunto. Eu faço a prática de yoga, né? E tem uma posição do yoga que chama invertida sobre a cabeça, que é literalmente você ficar de cabeça para baixo, né, com os pés para cima e a cabeça para baixo. Isso ajuda na circulação sanguínea, né, para ir para o cérebro, tem uma série de benefícios. E eu faço yoga há uns 6 anos já, né, e essa foi uma posição desafiadora para mim, que eu queria muito conquistar e tal. E hoje eu faço, ainda não preciso aprimorar bastante essa minha posição, mas eu consigo subir, né? Consigo ficar ali na invertida por um tempo. E aí, na minha última aula, eu fui montar a minha invertida. Só que quando eu montei a minha invertida, tem técnica, né, pra isso. Então, você tem que posicionar seus braços em posição de triângulo, encaixar a cabeça pra subir. E eu fiz um triângulozinho muito pequenininho, né? Que não era suficiente pra me dar sustentação pro meu corpo subir. E quando eu subi, eu senti uma instabilidade, né? Meu corpo ficou instável e eu percebi que eu ia cair. Nessa de cair, que é normal na invertida, né? Quando eu comecei a fazer invertida, eu dava muita risada. Era até gostoso, assim. No começo você fica frustrado, mas depois você ri de você mesmo, né? Porque você sobe, aí às vezes você cai e já dá cambalhota. Nossa, eu dei umas 500 cambalhotas, assim. E aí começa a ficar divertido mesmo. Vira uma brincadeira, né? Que você fala, nossa, dei mais uma cambalhota. Aí você fica expert em cambalhotas. Se pedir pra mim fazer uma cambalhota, eu faço. De tanto que eu caí até conseguir acertar. E é isso. Tentativa e erro e acerto. Tentativa, erro e acerto. Até que vai chegar uma hora que você vai dominar aquilo. Então, pra mim, é tranquilo cair. Caía, normal, dava, né, a cambalhota, nunca me machuquei. Até que chegou o grande dia que eu fui o quê? Resistente com a minha queda. Montei lá minha invertida curtinha, né, eu não tinha espaço suficiente. Quando eu estava em cima, eu percebi que eu ia cair, eu falei, não vou cair, não. E aí, o que eu fiz? Resisti à queda. Aí, na hora que eu falei, não vou cair, a minha cabeça, né, posicionada no chão, eu deixei o meu pescoço rígido e tentei abrir meus braços no chão mesmo. No que eu fui fazer isso, eu perdi total, assim, né, a minha estabilidade. E aí, a minha queda, ao invés de ser uma queda fluida, né, uma queda que eu ia dar uma cambalhota, como eu tava muito rígida, dura, com o pescoço duro, porque eu não queria cair, o que aconteceu? Na minha queda, machuquei meu pescoço. E tô com o pescoço duro. Doendo. Passando 2 noites dormindo, sem me mexer direito, porque eu fui rígida. Porque eu não aceitei a minha queda. Que poderia ter sido uma queda engraçada, que eu ia dar minha cambalhota ali, treinar mais ainda a cambalhota, depois eu voltava, montaria minha invertida de novo. Vida que segue, mas não, eu quis ser rígida, eu não quis aceitar que eu ia cair, falei, não vou cair não quis aceitar a queda.
usei a rigidez, não deixei as coisas acontecerem no fluxo delas. E aí, o que aconteceu? Me ferrei. A queda, que ia ser inevitável, ia acontecer de qualquer jeito. Porque eu tava instável, eu ia cair. A estabilidade tava ali presente já. Eu ia cair de qualquer jeito. Mas eu quis ir contra aquilo e aí eu me machuquei. Se eu tivesse só aceitado aquela queda, eu não teria me machucado, teria feito outra invertida bem melhor, com a técnica certa, sabe? E não foi o que aconteceu, porque eu fui rígida. E quantas vezes nós somos rígidos com as nossas quedas da vida? E são muitas, né? Às vezes é uma doença que aparece, a gente não quer aceitar. Quando a gente aceita, a gente foge de tratamento, foge de alternativas. Às vezes é um relacionamento que tá acabando e a gente não quer aceitar. E aí aquilo começa a machucar a gente de um jeito que quando de fato ele termina, né? Nós já não somos mais aquela pessoa feliz, né? A gente entra até num quadro de depressão. Às vezes é um emprego, né? Que a gente fica ali segurando aquele emprego por medos, né? Fica ali resistente à mudança, não quer mudar porque não se acha capaz. E aí quando vê, você realmente está incapaz. Porque você achou tanto que você era incapaz, que você tá. E aí para você se posicionar de novo, é muito mais difícil. Então, às vezes, existem quedas na vida que são necessárias. E se a gente só permite que elas aconteçam, elas vão acontecer de uma forma tão fluida. E depois a gente levanta e segue. Repete de novo a invertida, né? Mas num outro contexto, sabe? Outros exemplos, né, para vocês. Mudanças de plano, né? Às vezes, nós somos inseridos em sociedade, né? E micro-sociedades também, né? Às vezes a nossa família, aí tem uma mudança de plano, o marido ou a esposa precisou mudar algum plano que, né, já estava certo, mas precisou mudar. E a gente fica rígido com aquilo, e aquilo dói na gente. Veio a pandemia aí para ensinar pra gente que os planos, né? Quantos planos nós tínhamos para aquele período? Não tinha jeito, não tinha o que fazer, né? E a nossa rigidez, né, fez com que nós sofrêssemos. Tudo bem que foi uma situação, né, muito extrema, tal. Mas a não aceitação faz com que a gente sofra mais. Às vezes tá passando por um período financeiro que você precisa reduzir alguns custos, tal. Aquela rigidez pode fazer com que isso seja muito mais doloroso para você, porque tem seu estilo de vida ali, né, em volta daquele planejamento financeiro. Mas se você não aceitar que é por um período, né, conversar com você, olhar de uma forma positiva, isso vai doer muito em você, muito mais do que seria se você não tivesse esse posicionamento tão rígido. Fracassos pessoais também, né? Às vezes vou tirar nota X na prova, não tirei a nota. Vou prestar uma prova de um concurso, não passei. Acontece, né? Aí tem gente que nunca mais vai prestar o concurso ali, porque não passou, isso não é pra mim, né? Não, já desiste ali. Pessoas têm o sonho de empreender. É muito difícil, gente. Não é fácil. É muito difícil. E aí você tem que ser resiliente. Às vezes, tem pessoas que conseguem já na primeira vez ter o seu próprio negócio de sucesso. Tem pessoas que não, que elas tentam em vários negócios, até que chega a um que é um grande sucesso. Mas imagina se essas pessoas na primeira queda, elas já fossem rígidas com elas mesmas e aí nunca mais tentassem nada, né? Então, vamos olhar para as nossas quedas, para os nossos fracassos de uma forma mais leve, para a gente não se machucar, para a gente não ficar com o pescoço duro, igual eu tô agora, por conta de uma queda de um exercício. Porque é isso que acontece. Quanto mais rígido nós formos em relação à situação, pior vai ser a consequência pra gente. Às vezes é melhor a gente deixar só fluir, sabe? Tô caindo, não tem o que fazer, eu vou cair. Você fica segurando, aí a queda é maior, é pior. Então, cai, levanta, faz de novo. Cai, levanta, faz de novo, quantas vezes forem preciso. Mas deixa que essa queda seja suave, seja uma pequena queda, que você consiga levantar dela com mais facilidade.
Tem quedas que a gente deixa ela ser tão grande que a gente se machuca tanto quando a gente cai que é muito mais desafiador se reerguer, né? Então, se você tá percebendo que algo tá fracassando, que algo tá finalizando, é um fim de ciclo, e ele só não finalizou porque você tá segurando aquilo de alguma forma, toma cuidado. Cuida de você. Às vezes, aceitar o fim, né, de situações, ou aceitar que essas situações existem, né, como é o caso de uma doença. Às vezes, não tem o que fazer, né? Aceitar isso vai te dar mais forças para que você se recupere, para que você se erga novamente, para que você trace novos objetivos, para que você se empenhe, para que você acredite na cura, para que você acredite numa vida melhor, no emprego melhor, no relacionamento melhor, na sua capacidade. Não consegui agora, mas da próxima vez eu vou conseguir. E se eu não conseguir da próxima vez, eu vou olhar para trás o que eu tô errando para me aprimorar e eu conseguir. Então, se permita também cair. A vida é isso. A vida é feita de vitórias, de perdas, né? Eu sempre falo isso para minha filha. Muito engraçado, porque ela tem 3 aninhos, né? Agora ela não parou com isso, mas quando ela tinha 2 aninhos, a gente ia brincar de corrida. Ela nunca queria perder. Ela sempre queria que eu perdesse. Se eu ganhasse dela na corrida, ela ficava muito brava. Aí eu tinha que fazer questão de ganhar dela só pra ela perder, porque às vezes os pais deixam o filho ganhar. Eu deixei várias vezes, né? Mas algumas vezes eu tinha questão de ganhar dela. E ela chorava de soluçar porque eu ganhei. Ela não queria que eu ganhasse, pra explicar que a vida é assim. Tem momentos que ela vai ganhar, tem momentos que ela vai perder. E tá tudo certo. Toda experiência é válida. E a gente tem que aceitar isso. E aceitando, as coisas ficam muito mais fáceis. Tá bom, girassóis? E aí, o que vocês acham dessa reflexão? Acham que faz sentido? Não faz sentido? Conversem comigo, me mandem mensagem. Gosto muito de saber quem são os girassóis desse campo florido aqui que ilumina tanto, né? A gente se ilumina de alguma forma, né? Energeticamente falando. Eu acredito muito em energia. Então, eu sei que vocês sentem a energia em cada palavra aqui. Eu também sinto a energia de vocês. E a gente segue nessa troca tão bonita, tão valiosa, né? Uns com os outros. Obrigada, um beijo. Até o próximo episódio.